Oi. Oi, gente. Oi, oi, oi. Tudo joinha? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Por favor, só me dá o ok para eu saber que vocês estão me vendo. Tá tudo certinho. Para eu saber. Positivo. Positivo. Então, ótimo. Como é que foi, gente? Esse primeiro final de semana de enfrentamento da dificuldade. Eu já vi tanta zoada naquele grupo. Barulho. Vocês estão barulhentos naquele grupo. Só para avisar, geralmente, até para que eu possa acolher a turma e entender as necessidades nas primeiras semanas, eu mantenho aquele grupo ativo com mensagens de vocês. Mas depois, e já está se aproximando esse momento, eu preciso, para que a gente possa funcionar melhor e todo mundo possa receber os recados corretos, do jeito correto e não se perder em tantas mensagens. Não que vocês não conversem coisas importantes. Pelo que eu vi ali, estavam falando sobre marcação de vademécum, um monte de coisa importante. Mas para que a gente não possa se perder na comunicação, para aquele grupo que é um grupo também de comunicação, nos próximos dias eu vou fechar as mensagens daquele grupo, de forma que só eu e a minha equipe possamos falar naquele grupo, e a gente vai criar um grupo à parte, que a gente chama de comunidade, que é onde vocês podem aí falar à vontade. Migra para... não é que migra, mas participa também do grupo da comunidade quem quiser, é opcional, né? Vocês podem escolher participar lá ou não participar. Mas é uma forma da gente otimizar a comunicação, porque no começo, nesse primeiro momento, muitas angústias, muitas preocupações, muitas coisas podem se misturar ali, e aí isso tem um efeito rebote em muitas situações. Tem gente que fica mais nervoso, mais nervosa, mais ansioso, mais ansiosa por conta dessas coisas todas, e além de tudo a comunicação pode se perder. Então, espero que vocês entendam, tá, gente? Nos próximos dias eu vou fechar o grupo para que a gente possa organizar. De qualquer forma, eu queria fazer 2 comentários logo sobre o que eu vi no final de semana das conversas de vocês. O primeiro comentário é sobre, no final de semana, eu vi e eu imagino que essas pessoas estavam ali no final de semana, né, colocando a cabeça nos estudos para estudar e sentiram falta de um negócio para treinar, um exercício para fazer, alguma coisa assim, e aí tiveram essa demanda: professor, eu quero um exercício. Calma, gente, tá? Calma, porque quando os nossos exercícios começarem, vocês vão pedir para eu parar. Então, é bom que vocês usem o tempo que tinham, já não tem mais, para organizar as coisas. A orientação que eu dei foi essa, inclusive organizem a vida, para que vocês possam... inclusive botei lá o que vocês tinham que fazer, né? Mas sempre tem uma pessoa ou outra que quer fazer um exercício a mais, uma coisa a mais, mas calma, tá? Quando as coisas começarem a caminhar, a partir de hoje a gente vai ganhar outro ritmo, aí você vai perceber que não precisa. O segundo comentário é sobre, e eu vi que hoje à tarde vocês conversaram sobre isso, e só para alertar vocês todos e todas que estão aqui, tá, gente? Eu, nas segundas e terças, estou em aula na turma presencial. O curso presencial de segunda fase acontece segunda, terça e quarta aqui em Mossoró à tarde. Então vocês podem mandar mensagem para mim nas segundas e terças e eu não consegui responder a vocês, tá bom? Hoje à tarde eu vi uma pessoa que está na turma presencial, que também está no grupo de vocês do online, falou assim: tá um monte de mensagem no grupo do online. Quando eu fui ver, eu não consegui me localizar bem ali, mas eu vi que eram alguns comentários. Aliás, Cássia me mandou mensagem hoje à tarde. Foi, Cássia? Eu estava na sala de aula, eu só vi assim que era você, mas não consegui responder, tá? Depois eu te respondo. Eu vi que vocês estavam conversando sobre os procedimentos que são admitidos de marcação do VAD, né? Há algumas coisas de dúvida sobre o que pode e o que não pode. Eu resolvi começar a aula, então, só compartilhando com vocês essa previsão do edital, porque o edital tem lá no finalzinho ali, ele tem o material e os procedimentos que são permitidos, e logo abaixo ele tem o material e os procedimentos que são proibidos. Então, se você for ver ali nos materiais e procedimentos que são permitidos, né, a gente tem ali legislação que não seja comentada, códigos, inclusive os organizados que não possuem desestruturando roteiro de peças, súmulas, enunciados, que a gente sabe que os nossos VAD vêm com enunciados, né, vêm com súmulas. Lei de introdução do código, instruções normativas, índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de peça. Então o índice remissivo não pode estruturar o roteiro de peça.
exposição de motivos, regimento interno, resoluções, tudo isso pode, né? Simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Aqui lembrando, o que pode, tá, gente? Utilização de marca-texto, traço, simples remissão a artigos ou a lei. Então, a gente tem ali possível marca-texto, desculpe, mas às vezes assim a tradução é meio óbvia. Possível utilização de traço sobre as palavras, não pode fazer quadrado, não pode fazer setinha, circular, nenhum símbolo pode ser feito. A única coisa que admite é traço. E, além do marca-texto e do traço, a parte final ali, simples remissão a artigos ou a lei. O que é a simples remissão a artigos ou a lei? É você indicar abaixo ali, do lado, onde você quiser, colocar art.73 CPC, por exemplo. art.80, inciso 1º, Constituição, CF. Isso pode, isso é uma simples remissão ao artigo ou à lei. Isso é possível, não tem problema nenhum. Então vocês podem fazer. Eu recomendo que vocês façam essas remissões a grafite e não de caneta. Por quê? Porque no grafite você, eu errei aqui, vou refazer, ou então vou colocar do outro lado, aqui não ficou bom, vou tirar daqui e colocar ali. Você consegue usar o grafite, você pode apagar e colocar do outro lado. Caneta você colocou no lugar lá, não ficou bom, então você não gostou, errou um artigo, errou um inciso, aí vai ter que fazer um risco, vai ter que passar, não pode passar corretivo, ROX, essas coisas, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, aqui é corretivo. Como é aí, Cássio, que se chama o liquid paper, que bota assim em cima para apagar. Não pode usar esses negócios, então vocês não podem fazer isso. E aí, com relação aos não permitidos, pode separador de código por clipe, separador de código fabricado por editora ou instituições ligadas ao mercado gráfico, que são nas nossas etiquetas, né? Isso pode também. E aí, o que é que não pode? Não pode código comentado, obviamente, não pode jurisprudência, não pode anotações pessoais ou transcrições. Obviamente, anotações pessoais que não sejam simples remissões a artigos de lei, porque a simples remissão pode. O que eu devo entender aqui por anotação pessoal proibida é a anotação pessoal que não seja simples remissão a artigos de lei, porque isso é permitido. Aí aqui embaixo é assim, utilização de marca-texto. Aí as pessoas às vezes se perturbam nisso aqui. Professor, não pode usar marca-texto. Calma, gente, leia a frase até o final. Utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it ou remissões a artigos ou a lei. Agora, parte final. De forma a estruturar roteiros de peça processuais e ou anotações pessoais. Então, a parte final, ela explicita o que ela está dizendo ali. Não é que não pode marcar texto. Não pode marcar texto de forma a estruturar roteiro de peça. Não é que não pode fazer nenhum tipo de anotação. Remissão a artigo. Não pode fazer remissão a artigo de forma a estruturar roteiro de peça. Tá? Então, é isso que não pode. A gente tem isso no nosso edital. Tá bom? Então, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Ô, professor. Oi. O senhor aconselha não usar marca-texto, mas sim lápis de cor, Não, eu aconselho marca-texto, porque a finalidade do marca-texto é me despertar. Ele tem que chamar a minha atenção na hora que eu estiver fazendo esse movimento lá na prova, porque vocês vão ficar o tempo inteiro com o VAD no colo fazendo esse movimento aqui, e esse movimento ele tem que brilhar para mim. A Flávia Bahia até usa uma expressão que eu gosto muito, que é acender, iluminar. Ele tem que brilhar para mim aquela marcação que eu fiz. Se eu passar um traçozinho, sei lá, uma cor pequenininha, um simples traço que não destaque, para mim não ajuda. Não acho recomendável. Mesma coisa que eu falo lá na plataforma, quem já assistiu às aulas da plataforma já deve ter me visto falar sobre isso lá nas aulas gravadas. Que o pessoal fica com frescura, com bobagem de Instagram, aí fica naquele negócio de, vou usar um marca-texto de cores, de tons pastéis, cores nudes, que pro Instagram é legal, você fazer o post assim, o marca-texto assim em cima, com as cores nudes, aí colocar a frase, até aqui Deus me ajudou, não sei o que, hashtag vamos pra cima, aí beleza, mas isso não ajuda em nada, tá? Isso é só para seguidor dar like.
Agora, na hora que você precisa que o VAD brilhe para você, acenda para você, a cor nude, o tom pastel, não acende nada. Então é a mesma coisa da ideia da marcação com lápis de cor. Tem que lhe despertar, tem que servir para chamar a sua atenção. Por isso que eu recomendo usar as marcações com um marca-texto de cores vivas. A gente usa 3 cores, tá? Só posso ter uma dúvida bem rápida? Pode, Vitória? Pois não, estamos aqui para isso. Pronto. Eu estava naquela primeira aula que o senhor deu aberta no YouTube, e aí o senhor falou a respeito dos vademecums específicos, né, de constitucional, disse que preferia nesse sentido. Isso. Mas esse ano eu ganhei de presente um daquela marca Riddell e eu nem usei ele já pensando nessa segunda fase. E aí eu fiquei bem na dúvida e conversei com uma amiga minha que tinha feito o curso do senhor, Tamara Tiziano, não sei se o senhor se lembra dela, ela estava da prova 42. Certo. Aí ela me passou umas legislações que eu tinha que ficar atenta para ver se esse vademecum tinha e tudo mais, eu conferi e tinha tudo. Aí eu comprei umas etiquetas específicas daquele marca fácil de constitucional. Sim. O senhor acredita que daria certo eu fazendo com ele, tudo marcadinho direitinho, ou realmente é Só me tira uma dúvida. Você lembra se esse VAD que você recebeu é um VAD que tem o professor Diego Cerqueira e o professor Igor na capa? Não, é aquele verdinho acadêmico. O verde? Tá. É. Vê, o que vai me fazer dar assim um ok total, a princípio vai ter todas as leis, não se preocupe, isso não vai ser o seu prejuízo. O meu olhar está no índice alfabético dele da Constituição. O que tem o professor Diego e o professor Igor, eu tenho certeza que é bom. Eu já vi o VAD, inclusive me mostraram semana passada um VAD da Riddell, do pessoal de estratégia, do Igor e do Diego Cerqueira. Adorei aquele VAD, o índice emissivo dele é bem bom. Inclusive eu fiquei meio cabreiro, Vitória, porque eu achei que aquele VAD, aquelas palavras-chave do índice emissivo, ela meio que estrutura a peça. Eu achei, mas se a FGV deixa usar, então ótimo. Mas quando você pega lá mandado de segurança, tem assim, mandado de segurança, aí tem embaixo cabimento, endereçamento, legitimidade ativa, passiva. Eu achei aquilo muito roteirinho de peça. Mas a FGV está deixando usar, inclusive é do estratégia. Se o seu índice emissivo for parecido com esse, ó, você acertou, é um bom VAD, tá? É um bom VAD. Inclusive, dá uma olhadinha lá no seu índice emissivo, assim, você vai lá nas ações, das ações que tiver lá, mandado de junção, ação popular, aí vê se nas palavrinhas-chave tem isso. Cabimento, endereçamento, legitimidade ativa, passiva, porque... Eu vou conferir, obrigada, viu, professor? É que eu realmente fiquei preocupada, assim, com o que na cabeça que o senhor tinha falado, né? Não me tranquilizei, fiquei na dúvida se eu comprava um novo ou não, mas como eu conferi tinha tudo, todas as leis que também tinha me passado, eu acabei achando que ia ser desnecessário ter 2 materiais, né? Mas obrigada. Nada que é isso. O pessoal tá aqui falando, vai comprar mais um VAD, Paulo. Não precisa não, Paulo Vitor, relaxa. Senão, se cada VAD aparecer com um negócio bom, você vai dizer, esse também. Você não vai chegar lá na prova com 50 VAD no colo. Não adianta. Eu fui na minha época, Paulo Vitor, a prova da OAB de segunda fase podia levar livro, doutrina. Eu levei uma mala, entra aí na sala, uma mala, botar a mala assim do lado. Consegui abrir algum daquele livro que eu levei? Nenhum, só abri o código mesmo, porque não dava tempo. Mas cada VAD vai ter. Eu não conhecia esse VAD da Riddell até semana passada. Um colega trouxe para eu avaliar lá na turma presencial, me mostrou, falou assim, esse índice remissivo aqui pode? Eu falei, bom, se está usando na segunda fase é porque pode. Mas eu achei ele bem estruturadozinho de roteiro. Diga, Eduardo, para a gente poder começar. Diga lá. Oi, professor. Não sei se está me escutando. Estou te ouvindo bem, cara. É porque minha câmera deu problema e eu estou usando o aplicativo do celular para poder falar. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu marquei com clipes no meu vademecum, tipo vermelho para controle, azul para remédios, G1, G2 e G3, cada um com uma cor diferente. E cada tipo de peça, no G1, G2 e G3, eu marquei com uma cor diferente de lápis de cor. Isso é permitido? Estava indo tão bem. Até a parte que você falou que marcou os grupos com a cor só, nenhum problema, porque você não está estruturando uma peça, você está colocando um grupo de peças na mesma cor. Agora, na hora que você me diz que você usou um lápis de cor, da cor, por exemplo, violeta, tudo que é mandado de segurança está grifado de violeta.
tudo que é ação popular está grifado de laranja, tudo que é grifado, aí você acabou, pode ser que você incida na questão da estruturação de roteiro de peças. Eu não acho adequado. Não sei se você fez isso no exame passado, né? E aí seu VAD é do exame passado, porque se é do exame passado, eu não sei como é que foi lá o dia da sua prova com esse VAD desse jeito. Os fiscais, eles são muito, né? Tem fiscal mais rigoroso, menos rigoroso. Pelo edital não pode. Pelo edital não pode. Agora, se você fez isso agora com seu VAD novo, aí eu vou dizer a você uma coisa que eu vou dizer para todo mundo que tem aqui. Tenham paciência, porque eu vou orientar a marcação do VAD. Vocês todos já devem estar marcando o VAD aí, eu vou orientar isso para vocês. A gente vai ter um momento de parar, marcar bem direitinho o VAD, quais são as cores, onde vai colocar, tá bom? Mas a rigor, Eduardo, realmente essa marcação do lápis de cor de cada peça, uma cor diferente, pode configurar roteiro de peça sim. É exatamente o que tem lá de proibido, né? De forma a estruturar o roteiro de peça. Ítalo, boa noite. Boa noite. Na verdade, o fiscal, pelo menos na minha sala, né, que eu estou na repescagem, ele só olhava se tinha alguma anotação. Ele já, quando ele via a anotação, ele colocava para apagar, porque várias pessoas estavam com anotação em grafite, ele já tinha uma borracha lá pedindo para o pessoal apagar. Que tipo de anotação? Tipo, qualquer anotação, tinha gente com muita anotação lá, porque Anotação... uma pessoa que demorou uns 10 minutos apagando o VAD-MEC. Anotação que não é só remissão ao artigo, né? Eu acredito que sim, eu não sabia muito não, porque eu fiquei mais na minha, né? Assim, só fiquei ele, por favor, apague, não sei o que. Não, o fiscal manda apagar. Ele olhou meu VAD-MEC todinho, assim, ele folheava bem devagar. O fiscal manda apagar quando é a anotação que não seja remissão a artigo de lei ou a lei. E aí, de novo, vai ter fiscal que vai ser mais rigoroso, tem fiscal que é menos rigoroso. Tem fiscal que olha o VAD. Hoje um aluno presencial disse, ele olhou pra gente lá, riu, folheou assim como rapidamente, deixou. Então, não existem situações e situações. O que eu posso falar é apenas o que o edital fala e o que o edital não fala. O que o edital diz e como é que ele diz. Porque as coisas que podem acontecer nas intercorrências das salas de aula do Brasil aí, com os fiscais, uns mais rigorosos, outros menos, aí eu não posso comentar. Não sei o que pode acontecer. Eu sei o que pode e o que não pode. A Polícia Fiscal mandou apagar aqui porque estava remissão a um artigo de lei. Está errado. O edital permite, está aqui, remissão, simples remissão a um artigo de lei. Aliás, gente, é até razoável vocês pensarem nisso. Se o edital não permitisse eu fazer remissão a artigo de lei, simples remissão, tá lá o artigo 70 e eu coloco embaixo. Artigo 82, inciso 3º. Se não pudesse fazer isso, não vinha no próprio VAD isso. O próprio VAD, embaixo do artigo tem, vide artigo tal, vide artigo tal, vide artigo tal. Então, não é uma conduta proibida. Não pode fazer anotação pessoal. Né? Um comentário, uma dica. Não vou nem dizer a vocês o que eu já soube por aí afora de alunos que fizeram. Cada um tem uma ideia mirabolante para fazer. Diga. No caso, eu estou olhando um plano do aluno, né? Eu começo ali pela peças práticas, Vai começar por curso prático, tudo. Curso prático, módulo 1, aula 1. Certo. Aí, no caso, eu já passei aquela fase de G1, G2, G3. Aí vai para curso prático, módulo... Aí no caso, para fazer as peças práticas, para mandar para o seu, quando é que vai ser essa etapa? A partir de quinta-feira. Quinta-feira... No caso, você já vai orientar, ensinar a fazer essas peças? Isso. Hoje, inclusive na aula de hoje, já tem essa visão geral do esqueleto da peça. Hoje já tem, fica até o finalzinho da aula, você vai ver que hoje uma parte da aula de hoje é dedicada a isso. E na aula de quinta-feira, vocês têm aula hoje, tem aula quarta e tem aula quinta. Na aula de quinta-feira, que é o dia que abre os treinos, eu vou não apenas mostrar os treinos que abriram e vou comentar como é que vocês devem fazer. Vou mostrar tudo como é que deve ser feito, orientar como é que vai ser feito. Já no modelo que o curso quer que vocês adotem, tá bom? Sobre o módulo 3 do seu curso. No curso prático eu vi módulo 1, 2, 4 e 5. Isso, porque o módulo 3 é o módulo de questões, as aulas vão entrando aos poucos para vocês. Questões discursivas, tá certo?
Eu retirei porque eu queria que entrasse na ordem. Então eu quero que vocês sigam a ordem do que a gente vai falando. Tá bom? Mais alguma pergunta para a gente começar? Tivemos aqui 20 minutinhos de perguntas. Só me pedir desculpas. Por quê? Não, porque eu lhe aperrei no domingo, mas você não me respondeu. Elaine, daqui para frente eu não tenho mais vida. Me perdoe. Ele não responde aos domingos. Eu tenho uma regrinha na minha vida que é assim. Eu estou 24 horas disponíveis para vocês. 24 horas disponíveis para vocês. Podem me perguntar quando quiserem, mas aí é uma regra minha, no domingo não respondo. É o único dia da minha vida que eu tiro para a família total, assim. Eu deito no chão, meu filho fica brincando, eu olhando ele brincar. Aí não, eu compreendo demais, você está corretíssimo, eu também sou professora. Eu quero lhe pedir desculpas, porque a minha ansiedade estava tão grande que eu não consegui. Não, relaxa, pode mandar. Pode mandar. E não vou nem. Você está desculpada, mas você vai fazer de novo e não há problema de fazer de novo. Porque quando a gente começar os treinos simulados, vai acontecer de vocês eventualmente no domingo precisarem mandar uma mensagem. Eu estou dizendo que a regra é que eu não respondo, porque eu estou dedicado à família no domingo. Mas pode acontecer que eu responda. Inclusive, vou aproveitar seu comentário aí, Elaine. Ontem eu estava escrevendo no caderno aqui algumas coisas, porque eu preciso, tá toda hora repensando nossa estratégia. E quando os simulados começarem, eu queria ver se a gente consegue combinar de no próprio domingo à noite, quando o horário do simulado acabasse em 6 horas da noite, 6h30, umas 7h30, 8 horas, a gente tentar fazer uma correção do simulado no mesmo domingo à noite. Por quê? Porque senão vai entrar na semana seguinte o simulado tendo acontecido e vai comer um tempo da aula os comentários sobre o simulado. Então eu queria ver se a gente conseguia fazer isso já no domingo. Tá todo mundo largando o simulado no domingo. Quem fez, quem não fez, não tem mais como fazer, porque vai fechar a plataforma, no domingo à noite fecha. E aí eu comento o simulado inteiro no próprio domingo. Quem puder participar, participa ao vivo. Quem não puder participar, assiste a gravação. Mas eu não deixo essa gordura entrar na aula da segunda-feira, porque isso vai levar tempo da gente da segunda-feira, tá bom? Então, aliás, assim, talvez até a gente precise ter aulas sábados. Talvez, gente. Esse curso, especificamente nesse exame do exame 43, desculpe, a coisa tá, curta pra gente e a gente tem que ter cuidado. É um problema, professor, para você isso? Não é que é um problema, é uma preocupação que nós temos que lidar com ela. Mas a gente consegue lidar, tá? Mas não é um problema, não é impossível. Cuidado, vou até fazer um vídeo sobre isso hoje. Cuidado com a diferença entre o difícil e o impossível. Você tem medo, às vezes, do difícil. O impossível, ninguém tem vida de super-herói. O impossível é impossível, tá? Conquistando o impossível. Tem até aquela música. Não, é conquistando o que é difícil. O que é impossível é impossível. Né? Agora, a gente tem que saber o que eu classifico como impossível, quando, na verdade, apenas é difícil. Então, é impossível. Ítalo, voe agora e vá lá conquistando o impossível. Eu quero que você voe. Não, aí não tem como, nem com boa vontade. Agora, difícil é acordar de 5 horas da manhã para correr e a gente tem que conseguir, né? Se quiser emagrecer. Então, oi, Carlane. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Eu queria saber, professor, sobre a lei complementar. Se nós teremos alguma menção dessas leis, principalmente a 64, a 140, essa é a minha dúvida. A 101 também. Carlane, funciona assim, ó. A gente é regido pelo edital, nessa parte aqui do edital que tem os conteúdos, tá? Se você for ver lá no edital, no finalzinho do edital tem esse anexo 2 aqui, que é um anexo que a galera às vezes lê como se fosse para a primeira fase, mas não é. Aliás, como é que eu sei que não é? É muito fácil, está escrito lá em cima, tá ali, ó, anexo 2, conteúdo programático da prova prática profissional. Então, pra gente, o que cai na segunda fase é o que está ali. Pra gente de constitucional, é constitucional mais o seu equivalente processual. De onde eu estou tirando isso? Do próprio edital. O edital diz mais em cima que na prova prática profissional é cobrado o conteúdo da prova prática profissional, que foi a opção do aluno, mais o seu equivalente processual.
Então a gente é constitucional mais processo civil. E aí a gente pega constitucional e vai lá olhar o que tiver de lei extra, né? Lei além da Constituição, a gente fala. E quais são essas leis que tem no edital de constitucional? Que a gente tem que olhar. São essas aqui, ó. As leis das ações, HC, HD, a lei do mandado de segurança, a lei do mandado de junção, as leis das ações, a lei da ADI, da ADC, da DPF, e essas duas aqui, eu vou grifar para você ver aqui, ó. É a lei de acesso à informação, é a lei federal aqui, ó, tá vendo? Lei de acesso à informação. Aqui também é a lei das ações, então não vou contar com ela não, porque tudo que é lei da ação, a gente já sabe que vai cair, a lei das ações. Então é a lei de acesso à informação e a lei da reclamação. Cadê a lei da reclamação? Cadê a lei da reclamação? 11 tá aqui, ó, a lei da reclamação, que é a lei da súmula vinculante. Lei Federal 11.417. Essas duas são as leis extras que nós temos, tá? Não cai lei complementar 64 para constitucional. A gente não tem essas previsões no nosso edital de constitucional. Tá bom? O edital diz pra gente o que pode cair e o que não pode cair em constitucional. Bom, turma, vamos lá. A aula de hoje tem 2 partes. 3, né? Porque a primeira foi tirando dúvidas. Aliás, uma coisa, tá? Alguém aí em casa pode estar meio agoniado, como diz aqui no Nordeste, porque, professor, já tem quase meia hora de aula aqui e você está tirando dúvida. Exato, irmão. Aula ao vivo é para isso mesmo, tá? Aula ao vivo é para tirar dúvida. E eu estou tirando pouca. Daqui a pouco as dúvidas vão aparecer mais ainda e a gente vai ter mais dúvidas para tirar. E que bom que a gente pode fazer uma aula ao vivo tirando dúvidas, tá? Isso é muito importante para a nossa trajetória. Às vezes a dúvida de um colega responde a sua pergunta. Nesse começo são dúvidas de adaptações. Daqui a pouco serão dúvidas sobre conteúdos relevantes que vão ajudar muitas vezes no desempenho da prova. A nossa aula de hoje tem 2 partes. Eu vou fazer aqui uma espécie de revisão rápida da nossa primeira habilidade prática de prova que o curso oferece para vocês. E depois a gente já vai entrar na segunda habilidade prática de prova, que é a habilidade prática dos esqueletos, que vocês vão fazer peça agora de um jeito que vocês talvez não estejam acostumados a fazer. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante. Kátia disse não leu edital. É normal, Kátia. A galera realmente tem... Primeira coisa importante é vocês terem uma consciência sobre isso aqui. Quais são... isso aqui é uma coisa que eu queria muito que ficasse bem claro para vocês. Até mesmo, e eu vou mandar esse material aqui quando terminar a aula, até mesmo para que vocês possam, lá na frente, por exemplo... Estou sentindo dificuldade, eu não estou progredindo, minhas notas não estão boas, eu estou ainda batendo na trave no 6 no simulado, tem alguma coisa que não está saindo. Vocês possam olhar para isso aqui, que eu vou mostrar agora, e tentar achar, pelo menos no aspecto prático, onde é que está a sua dificuldade. Onde é que você está batendo cabeça, onde é que você está com dificuldade. Por que isso? Porque a gente tem aqui no curso um tripé em que a gente tenta, em cima dessa lógica, desse tripé, preparar você para a prova. Que tripé é esse? São 3 coisas que eu preciso preparar vocês. A parte prática da prova, eu preciso deixar vocês com consciência prática, com estrutura prática e com estratégia prática de prova para saber fazer um monte de coisa que é a partezinha prática, né, de mão na massa. A parte de direito material, que a gente tem que preparar vocês na revisão de conteúdo. E a parte que a gente realiza os treinos. Tá? Gente, a parte prática e os treinos estão praticamente interligados, mas também o direito material está ligado a essa parte de treinos, que é fazer treino de peça, fazer treino de questão, fazer treino de simulado. Então, o meu grande desafio, o de vocês também, nessa preparação, é o quanto a gente vai conseguir dar conta dessas 3 coisas. Estudar a parte prática, entender as estratégias práticas, estudar direito material e fazer os treinos. Quando a gente olha para a parte prática, eu queria muito que vocês entendessem que as nossas estratégias práticas do curso, elas tentam, eu coloquei assim, ó, lista das estratégias práticas e recurso. A ideia é a gente oferecer para vocês esse conjunto que está aqui de estratégias práticas. Eu vou só passar por ele aqui rapidamente, tá, gente? Primeiro, vocês estão aprendendo uma técnica de identificação de peça,
que começa com a identificação do grupo, e depois, dentro do grupo, um caminho de identificação de peça específico de cada grupo. Lembrando que essa técnica, esse conjunto de técnicas de identificação de peças servem para você ter mais segurança na identificação da sua peça. De nada adianta fazer um lindo mandado de segurança se a peça for uma reclamação. De nada adianta fazer uma linda ação popular se a peça for um mandado de segurança. Tá? Então eu tenho que identificar essa peça com segurança. A primeira coisa que o curso oferece a vocês é esse conjunto de habilidades relacionadas a esse procedimento de identificação da peça, que é essa via de entrada, né, gente? Que todo mundo já está assistindo essas aulas, né? Essa portazinha de entrada, de identificar o grupo, depois caminhar para os dois grupos. A segunda coisa que a gente oferece para vocês é esse conjunto de coisas relacionadas à estrutura da peça. Vocês vão conhecer 3 esqueletos. O esqueleto do G1, o esqueleto do G2 e o esqueleto do G3. Hoje mesmo vamos entrar em contato com eles. Depois, o outro conjunto de estratégias práticas que a gente oferece para vocês é a parte de redação, para vocês redigirem todos os itens preliminares, para vocês redigirem todos os itens de mérito, para vocês redigirem a tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência, vou falar sobre isso, e para vocês redigirem as técnicas de redação das questões. Entendam uma coisa, vou dizer aqui de forma muito firme para vocês. Se vocês entenderem como funciona a aplicação da técnica do sanduíche para, por exemplo, redigir os itens preliminares, cabimento, legitimidade ativa, passiva, vocês estão resolvendo a forma de redigir todos os itens preliminares de todas as peças. Uma vez que você aprenda como é que faz um cabimento, eu quero fazer um cabimento com vocês, aplicando a técnica do sanduíche, você deve aplicar aquela mesma estrutura daquele cabimento ali e redige qualquer cabimento de qualquer peça. Eu faço questão de dizer isso porque toda vez eu bato cabeça com algumas pessoas que têm uma sensação, talvez por conta do comparativo com os outros cursos, né? Faz outro curso ou já fez, ou então o coleguinha está fazendo e comenta, porque meu coleguinha fez um mandado de segurança, um mandado de junção, uma reclamação, uma ação popular, Aí ele acha que o cabimento dessas peças são distintos. Na verdade, o que distingue um cabimento de um mandado de segurança para um do mandado de injunção é o artigo aplicável. Mas a estrutura de redigir esse item do cabimento é rigorosamente a mesma. Uma vez que você entenda e aprenda como faz isso, você resolveu todos os seus cabimentos. Tem uma galera que está aqui que é do Rio, né? Tereza é do Rio, né, Tereza? Eu me lembro, Tereza, o pessoal do Rio de Janeiro teve uma vez no nosso curso que, de repente, eu estava aqui em casa na abertura do curso, né, vendendo os cursos, começando a venda dos cursos, e começou a entrar um monte de venda de cursos do Rio de Janeiro, 21. Eu falei, gente, quem foi que contou no Rio de Janeiro que eu tenho um curso? Eu nunca tive aluno no Rio de Janeiro. Começou 21. Eu, que coisa é essa? Uma galera do Rio. Eu gostei dessa história, achei massa ter um aluno no Rio de Janeiro, e procurei o telefone de um e entrei em contato. Quero falar com vocês, quero uma reunião com vocês, quero conhecer vocês. Fizemos uma reunião no Zoom, né? Eu conheci todo mundo assim, se apresentaram, contaram como é que tiveram acesso, enfim. Aí eu gostei tanto dessa galera que fui ao Rio. Fui dar aula presencial lá para eles, passei 3 dias lá dando aula, de manhã, tarde e de noite, lá pra galera. Atenção, não pagaram nada por isso não, tá? Eu fui porque eu quis ir mesmo. Aliás, eu vou voltar lá agora, dia 3 de julho, e já marcamos um almoço com todo mundo, vou rever todo mundo. Quero ver você também, viu, Tereza? Lá, quando eu estiver aí, dia 3. Por que eu estou contando essa história? Porque na aula do Rio, tinha uma senhora sentada assim na sala, que ela estava realmente patinando muito, errando muito a forma de redigir o cabimento. Quando ela redige mal o cabimento, em cada peça que ela faz, ela perde pelo menos ali 0,60. 0,60 vai para baixo, porque o cabimento, quando ele não está bem feito, 0,60 a menos. E ela errava sempre. Aí eu lembro que nós fomos para o recreio, para o intervalo, e eu chamei ela. Falei assim, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu vou lhe dizer como é que faz o cabimento. Vou mostrar como é que faz Quando eu fizer esse aqui, você vai me dizer como é que faz o próximo de outra peça. A gente escolhe outra peça, mas a estrutura é a mesma. E ficamos ali no recreio, no intervalo, fazendo isso, né? Ela entendeu, beleza, a turma voltou para a sala, ela, a pessoa que estava livre de mim, presencial, eu sou chato pra cacete.
Quando todo mundo voltou para a sala, que eu fui retomar a aula, eu falei assim, agora, dona fulana ali vai escrever um cabimento aqui no quadro. Aí ela ficou sem acreditar, mas ela veio e fez um cabimento, uma estrutura de cabimento. O que eu disse a ela naquele momento, que eu vou dizer para vocês aqui agora, foi, você entendeu o que você fez para fazer esse cabimento, ou seja, quais foram os movimentos que você realizou para colocar esse cabimento para existir? Ela disse, sim. Então, a partir de agora, todos os cabimentos de todas as peças repitam o mesmo movimento e todos eles estão prontos. Aprendendo um, você aprende todos os outros. Pessoal, isso é a mesma coisa. Atenção! Isso é a mesma coisa para os itens preliminares da legitimidade ativa e passiva. Isso é a mesma coisa para todos os itens de mérito. E isso é a mesma coisa para todas as questões, letras A e B, de todas as questões. A estrutura é a mesma, que é o que a gente oferece para vocês quando vocês aprendem a fazer o item, a técnica do sanduíche aplicada a esses itens aqui. Portanto, muita atenção. Quando vocês dizem, não estou pontuando a minha legitimidade ativa, está sempre faltando. Volta e aprende a técnica do sanduíche aplicada à legitimidade. Volta e aprende a técnica do sanduíche aplicada ao cabimento, para ver se você consegue destravar um e aí destrava os demais. Além disso, para a gente fechar aqui as nossas habilidades, as questões do uso do VAD, que faz parte da nossa estratégia do curso, preparar vocês, como é que marca, por que marca, como marca, as cores que usa, como usa o índice alfabético remissivo, como faz a busca dos argumentos de mérito usando o VAD, uma das coisas mais importantes do curso aqui, e os seus pedidos, tanto a organização quanto a redação desses pedidos a partir da organização do VAD. Aí aqui vai um comentário, tá? Aqui vai um comentário importante. Valeu, Elizabeth, valeu. Eu agradeço muito o seu comentário. Atenção, comentário importante. A estratégia de pedidos, por exemplo, Elizabeth, eu vou orientar vocês. Pega um marca-texto da cor rosa e vamos marcar isso aqui. Aí vou passar uma lista de artigos para a gente marcar. Vamos lá para a Lei de Mandado de Segurança. Marca aqui esses artigos. Vamos lá para a Lei de Ação Popular. Pega a cor rosa do marca-texto, marca aqui esses artigos. Vamos lá para a Lei do Mandado de Junção. Pega o marca-texto de cor rosa. A gente tem uma estratégia para fazer essa marcação. Mesma coisa pega o marca-texto de cor laranja, vamos lá para a lei tal e vamos marcar isso aqui. Tem toda uma estratégia de marcação. Se você pega essa orientação e diz assim, eu vou marcar o meu VAD tudo de uma cor só, você tem que ter consciência que você está jogando para fora, jogando ao relento, essa estratégia que foi organizada para você fazer os seus pedidos. Por quê? Porque quando eu oriento usar o rosa para fazer tal coisa, é porque vai ter uma utilidade lá na frente, que eu vou explicar a você. Se você simplesmente disser assim, não, vou marcar do meu jeito, vou marcar aqui com tudo com a cor só, ok, a estratégia vai por água abaixo. Aí você vai ter que ter uma estratégia para identificar isso, tá bom? Então, a gente tem aqui, para a gente encerrar, a nossa estratégia de pedidos ligada a esse uso do VAD. E para encerrar, a estratégia de questões discursivas, de leitura e compreensão, que eu vou bater muito com vocês sobre isso, muito. Muitos de vocês vão melhorar o desempenho nas questões quando melhorarem a técnica de leitura e compreensão, tá? E dá para fazer isso, dá para fazer. Primeira parte da aula. Isso aqui é o conjunto de técnicas práticas que vocês vão ter que aprender. De hoje, da semana passada, até o dia da prova. O que é que vocês já viram? Atenção, pelo menos já é para ter visto, exceto quem entrou no curso hoje. Identificação do grupo, caminho do G1, caminho do G2. Semana que vem, nós vamos ver caminho do G3. Não é agora, não é hoje. Hoje, na aula de hoje, eu vou revisar com vocês isso aqui muito rapidamente, mas já foi apresentado para vocês. Próximo, vocês vão ver hoje e quinta-feira o esqueleto do G1 e do G2 e a técnica do sanduíche aplicada aos itens de mérito
e aos itens preliminares. Portanto, a gente já vai ter nessa semana o batimento de várias habilidades técnicas de prova que vocês vão precisar saber lá no dia. Ah, professor, eu vou sair dessa semana já fazendo isso bem? Não. Você já vai ser apresentada a essa coisa para começar a fazer. Eu quero que vocês, sexta-feira, quinta-feira, quando o treino abrir, vocês já comecem a fazer os treinos, aplicando o esqueleto que vocês vão aprender e escrevendo a peça no padrão que a gente vai começar a aprender. Vai sair perfeito? Não. O sanduíche vai sair maravilhoso? Agora não. Mas daqui a pouco sai, tá? A gente já vai começar a fazer isso, tá bom? Vamos para o próximo passo. E aí, vamos lá. Elaine, hoje, você falando aqui que eu fazer tudo que eu mandar, hoje um aluno do presencial disse assim, professor, um aluno seu estava dizendo, aliás, foi uma aluna, ela disse assim, um aluno seu do curso passado estava dizendo que você era muito arrogante porque tinha que fazer tudo do jeito que você quer. E se não fizesse do jeito que você quer, você ficava com raiva. Ele foi meu aluno, segundo ela, né, eu não sabia, segundo ela, 2 vezes. A primeira vez foi quando ele disse isso para ela, no local de prova, ela perguntou como é que foi o curso. Aí ele disse, ele é muito arrogante, quer que faça do jeito dele, pá. Aí ele fez a prova, reprovou. Aí foi para repescagem. Aí ele encontrou com ela de novo na prova seguinte, na prova da primeira fase. Aí ela disse, e aí? Aí disse, agora eu vou fazer o que ele disse. Porque na primeira vez eu resisti. Aí eu perguntei para ela, é Luiz o nome dele? Porque Luiz é um cara que foi meu aluno e disse isso na sala. Eu lembro ele sentado na minha frente, assim, no meio da sala presencial, com a mão assim, ó, Jailson, e fazia assim, ó. Aí eu dava aula e aquele cara balançando a cabeça e as amigas dele me dizendo, ele tá resistindo, ele não quer fazer tudo que você tá dizendo, não. Reprovou, foi pro exame seguinte, ele entrou na sala e disse, é o seguinte, toda vez passada eu não escutei tudo que você falou não, mas agora eu vou escutar. Gente, eu não tenho orgulho. Eu não sei, professor, só uma partezinha aí, eu não sei se o senhor lembra de Antônia Sara, ela foi da 42. Ela estuda comigo, né? Ela já terminou que ela adiantou umas cadeiras, era a minha turma. Eu disse assim, amiga, me diga uma coisa, eu não tenho condições físicas de ir para Mossoró todos os dias, mas se eu fizer o online, você acha que dá certo? Ela disse, amiga, se você fizer do jeito que Ítalo mandar, eu não tenho dúvida, porque eu sei que você é muito compromissada com o que você faz. Então, assim, se você tiver disciplina e fizer tudo que ele mandar, eu não tenho dúvida. É porque, assim, sabe, Elaine? É porque, assim, sabe, Elaine? Às vezes eu fico tentando encontrar uma explicação para essa bateção de cabeça. E eu confesso a você que a única coisa que eu vejo, pode ser que eu esteja errado, gente, mas a única coisa que eu vejo é uma espécie de preconceito, assim. Por quê? Porque qual é o meu interesse em dar uma orientação sequer que seja errada? Porque se vocês todos passarem, é maravilhoso para vocês. Agora imagine para mim. É ótimo para mim também que vocês... Então eu queria que todo mundo passasse. O meu pai vive dizendo isso. Meu pai, quando conversa comigo, fala assim, pare com essa besteira de achar que todo mundo tem que passar. E eu falo para ele, não paro. Eu quero que todo mundo passe. Vai ser possível? Eu não sei. Mas não faz sentido eu dar uma... A gente não está em times diferentes, Elaine. Eu sou o orientador de vocês, eu sou o treinador de vocês. Como é que eu vou dar a orientação errada? Né? Eu dou orientação sobre fazer tal coisa, o aluno levanta a mão. Mas pode isso? Você acha que se não pudesse eu estava orientando? Não faz sentido. Então, às vezes, eu digo que é preconceito, porque se eu tivesse lá no grande centro, num curso gigantesco que tem muito dinheiro para fazer marketing, 300 mil seguidores, a pessoa, não, realmente ele está dizendo. Mas não, eu não cheguei nesse patamar ainda, tem um preconceitozinho. Mas eu tenho certeza que quem está aqui vai confiar. E se tiver alguém aqui que por acaso ainda tem algum tipo de resistência, minha melhor recomendação é converse com quem foi aluno. Procure. Qualquer pessoa que foi aluno e pergunte. Então, vamos lá, voltando para cá. A gente tem que... Professor, Oi.
Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Só uma dúvida. O senhor comentou que nós deveríamos todos já a parte do caminho do G1 e o caminho do G2, certo? Na segunda-feira, no nosso canal, pode falar. Não, é porque assim, quando eu falo a gente já viu, a gente está nessa etapa. Mas para quem aguardou começar o cronograma a partir de hoje, que era o planejado, isso é para essa semana. Essa semana, Evelyn, a gente sai dela com grupo, caminho do G1, caminho do G2, esqueleto do G1, esqueleto do G2 e sanduíche. Certo, Evelyn? Tudo bem, tá bom. Obrigada. A gente sai dessa semana com essa meta cumprida. Nosso objetivo da semana é conhecer a técnica do grupo, caminho do G1, caminho do G2, esqueleto do G1, esqueleto do G2, aprendi o sanduíche. Porque isso me permite começar, tá? Isso permite começar. Então vamos lá, ok? Estamos na nossa primeira parte, que é a parte em que eu estou lembrando a vocês quais são as habilidades práticas de prova que a gente vai entregar para vocês. Voltando aqui para uma breve revisão dessa técnica de identificação de peça que vocês começaram a conhecer na semana passada. Vocês começaram a conhecer na semana passada a nossa técnica de identificação de peça, que começa com a técnica de identificação do grupo. Gente, eu vou passar agora um pouquinho mais breve nessa parte agora, porque isso aqui foi nossa aula passada. Vocês lembram da aula passada? Foi nossa aula passada. Então mas não se preocupem, quem eventualmente chegou agora no curso, quem vai cumprir os cronogramas, vocês vão ver isso durante a semana inteira, tá? Isso vai estar para vocês até o final da semana. Quando a gente fala em identificar peça, a primeira coisa que nós fazemos é identificar o grupo onde a peça está. Para que a gente não trabalhe com 22 possibilidades, a gente se guia para primeiro definir em qual grupo ela está. Eu estou dizendo no material. A nossa técnica de identificação de peça começa pela identificação do grupo. Segunda coisa, a identificação do grupo é feita por exclusão e por palavra-chave. Por que por exclusão? Por exclusão porque ela é feita primeiro excluindo, analisando se é possível excluir o grupo 3. Portanto, eu faço as perguntas para verificar se a peça está no G3. Se estiver, ok, parei, vou trabalhar com um recurso. Se não estiver, eu vou para o grupo 2 e verifico se a peça está no grupo 2. Se estiver, é porque a peça é uma ação de controle. Eu não olho o recurso, não olho a ação de remédio condicional. Vou trabalhar com G2. Se não é G3, não é G2, a peça está no G1. E aí um detalhe, professor, como é que eu faço para testar o grupo? Para testar o grupo, a gente usa as palavras-chave ou gatilhos. São gatilhos do G3, ou seja, eu vou saber se a peça está no G3. Uma ação judicial foi ajuizada pelo meu cliente. O meu cliente já ajuizou uma ação judicial. Uma decisão judicial foi proferida nessa ação. Você está insatisfeito com a decisão judicial e deseja continuar o debate judicial sobre a matéria? Se essas informações aparecerem no enunciado, a peça está no G3. Se não aparecerem, a peça não está no G3, eu testo o G2. Pessoal, de novo, eu estou indo mais rápido porque isso aqui a gente já viu na aula passada, tá? Eu vou chegar agora no próximo ponto. Os gatilhos do G2, o seu cliente está no rol do artigo 103, ou seja, meu cliente está lá na lista do 103. Se ele não estiver, gente, se aqui já der negativo, já não é G2, certo? Maria não está no G2, então não está no 103, então não é ação de controle. Se não for G3 nem for G2, é porque a peça está no G1 por exclusão. Ok, agora a gente chega num ponto que nós não tínhamos ainda visto. Uma vez que eu caia dentro do grupo, a peça está no G2 ou a peça está no G1. Como é que eu identifico a peça ali dentro? Certo? Então, a partir de agora já é novidade para quem não assistiu às aulas ainda. Para quem durante o final de semana assistiu às aulas, é uma revisão a mais, tá? Mas é o ponto que nós estamos, tá bom? Deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Eduardo de Santarém, Pará. Novo Progresso, Eduardo.
Novo Progresso me lembra, sabe o quê? O filme... Como é que é o nome da serra? Serra Talhada. Serra Talhada não, Serra... Como é que é a serra que leva que o pessoal tirava o ouro? Pelada. Serra Pelada. Serra Pelada. Novo Progresso, eu lembro que é perto ali da Serra Pelada. Karim perguntou pelo material. A passada eu mandei o material no grupo, não mandei, pessoal? Mandei. Se qualquer coisa, Karim, eu mando novamente, tá bom? O senhor iria começar pela peça ou pelas questões? Nós vamos falar sobre essa estratégia de prova bem pertinho da prova, mas eu indico que vocês comecem sempre pela peça. A razão é muito simples, tá? Se você começar pela peça e não conseguir terminar as questões, você está no jogo. Mas se você começar pelas questões e não conseguir terminar a peça, você está eliminado. Uma peça ela não é corrigida se ela não tiver concluída, se ela não for até a parte final, pedidos, fechamento. Ah, professor, mas e se não der tempo eu colocar os pedidos e o fechamento, eles corrigem a parte que ficou? Não, porque não é peça prática profissional. Peça prática profissional tem pedidos, tem fechamento, tá? Então, se você começar pelas questões e não der tempo de terminar a peça, você está fora do jogo. Se você começar pela peça e não der tempo de terminar as questões, você está no jogo, está na briga. A minha carteira da OAB está aqui e na minha prova da OAB, eu não consegui terminar a questão 4. A mulherzinha, Cássia, tomou minha prova assim, eu saí, e a senhora, deixa eu só... Ela tomou assim. Eu me lembro da sensação dela puxando a prova assim de cima assim, e eu pensando, meu Deus, será que eu vou ter que estudar tudo de novo? Porque não deu tempo, a questão 4 está em branco. Mas eu passei. Então, deu certo. Tá? Que disciplina que eu fiz na segunda fase, que vocês acham? Não, Cássia riu assim como se fosse óbvio que você fez constitucional. Eu fiz civil. Acredita? Eu fiz civil. Trabalho, Deus o livre. O importante é ter saúde, gente. Eu tenho saúde mental para fazer trabalho, pelo amor de Jesus. Saúde, trabalho. Como é que a pessoa faz direito de trabalho? Me perdoe, mas, poxa, férias, 13º, horas extras. Nossa, é muito chato aquele negócio. Trabalho. A pessoa fica entre trabalho... Eu estou pensando numa dúvida entre trabalho e empresarial. Oxi. Tu é doente? Olha, civil. É 1000 peças. Sabe qual foi a minha peça de civil? A minha peça de civil foi uma contestação de uma revisão de alimentos. O cara pagava alimentos, entrou com uma ação para baixar o valor e eu tinha que contestar. Só. Agora, hoje eu faria constitucional, claro. Como é que a pessoa, na hora de marcar lá a opção de escolher a prova segunda fase, ela em sã consciência marca o botãozinho lá de empresarial? Pensando assim, que legal, vou estudar títulos de crédito. Que boa ideia. Minha Nossa Senhora. Imagina, Cássia, letra de câmbio. De manhã, na quarta-feira de tarde. Aí, à noite, duplicata. Nossa, falência e concordata. Minha gente, pelo amor de Deus. Bom, volta para cá. Claramente, isso foi um momento didático de distração entre uma coisa e outra, tá? Foi só estratégia de professor. Bom, uma vez que eu entenda que o primeiro passo é identificar o grupo, eu caio dentro do grupo para identificar. Dentro do G1 estão os remédios constitucionais. A nossa ideia, dentro do G1, é identificar qual é o remédio constitucional referente àquele enunciado. Qual é o passo a passo de identificação de peças dentro do G1? Olha lá, gente, presta atenção, vamos lá. Primeira coisa, você vai listar as opções do grupo. Gente, nós vamos fazer exercício daqui a pouquinho sobre isso, tá? Você vai listar as opções do grupo. Então, você vai colocar lá, ou é um HC, ou é um HD, ou é um mandado de segurança individual, certo? Você vai listar as opções do grupo. Isso aqui no rascunho. Você vai pegar seu rascunho e vai fazer isso. Depois de você listar as opções do grupo, você vai separar as ações individuais das coletivas.
De um lado vão ficar as ações individuais, da outra as ações coletivas. Atenção, normalmente nós vamos fazer esses dois passos juntos. Vou já mostrar para vocês. Feito isso, listei as opções do grupo, separei as ações individuais das coletivas. Eu pergunto, quem é meu cliente? A partir da resposta de quem é meu cliente, eu posso eliminar um grupo das individuais ou das coletivas. Professor, como assim? Se o seu cliente é João, você elimina as ações coletivas, porque João não pode propor uma ação coletiva. Se seu cliente é uma associação, você elimina as ações individuais. Certo? Então a gente vai, quem é meu cliente? E a partir da resposta de quem é meu cliente, eu elimino uma das ações. Eu vou já fazer isso com vocês aqui. Então, uma vez que eu listei as opções do grupo, separei as individuais das coletivas, perguntei quem é meu cliente e defini, eliminando um dos grupos, aí eu parto para o próximo passo que eu chamo de teste da exclusão. Atenção, atenção. O teste da exclusão eu recomendo ser feito apenas por quem tem segurança. Se você não tiver segurança para fazer o teste da exclusão, é melhor passar para o próximo passo, que é o vadimeco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas quanto mais a gente puder ter uma certeza de 100%, melhor. Porque a gente quer definir essa peça corretamente no final. Então esse é o caminho do G1. Listo as opções do grupo, separo as individuais das coletivas, pergunto quem é meu cliente, elimino um dos grupos, faço o teste da exclusão. O que é o teste da exclusão? É eu dizer assim, ó, dessas que ficaram, eu tenho certeza que essa daqui não é. Por exemplo, vamos imaginar que ficou as individuais. HC, HD, mandado de segurança individual, mandado de injunção individual, ação popular e a reclamação constitucional. Aí, o caso prático fala assim, que João foi se deslocar para o posto de saúde para receber uma medicação que ele tinha que receber e a medicação não foi dada. Concorda comigo que eu consigo excluir o HC? Medicação que não foi dada? Pronto. O teste da exclusão ele é feito nesse momento. Eu consigo excluir alguma peça com certeza, só que a gente tem que tentar ter um nível de certeza muito grande. Por exemplo, dá para excluir também o HD? Elaine fez assim que dá. Ou seja, não tem a ver, o HD é uma peça para buscar dados pessoais. O enunciado está falando que ele está atrás de medicamento no posto de saúde, ok, exclua o HD. Só que a gente sempre vai fazer a seguinte pergunta, Elaine, ó. De 0 a 10, qual é o meu nível de segurança para excluir esse HD? Se você disser assim, 5, não exclua, deixa ele aqui. Tá? Deixa ele aqui. Ah, professor, mas vai ficar... Deixa ela aqui, cara. Você já deu um passo muito grande de excluir um monte de possibilidades. Você só, podia ser 22 peças, agora só são essas daqui. Então você já caminhou, já ajudou bastante. Só exclua o que você tem certeza, tá? E uma dica importante que eu dou, nunca exclua a reclamação de cara. Nunca exclua a reclamação de cara. Mas enfim, esse aqui é o passo a passo do G1. Feita a lista das opções do grupo, separei as individuais das coletivas, perguntei quem é meu cliente, eliminei um dos dois grupos, fiz o teste da exclusão, vou para o VAD só com as que sobraram para identificar a peça. Nós vamos já fazer isso aqui, tá, gente? Quem que está aqui que já assistiu essa aula? Só para eu saber. Lá na plataforma. Olha que legal. Ju fez assim, Ju. Inclusive, eu estava fazendo os exercícios hoje. E eu estava em dúvida de TMS e reclamação. E aí eu fui fazendo, né, e aí foi reclamação. Certo. Nesse momento, quem já está aprendendo essa técnica aqui, já está começando a fazer, Cássia, eu não tenho nenhuma pretensão que vocês, no momento que cheguem no final entre reclamação e EMS, você já saiba qual é. Não. Para mim, se você disser assim, cheguei aqui, ou EMS ou reclamação, eu vou, pausa. Suficiente, primeira semana, tá? Estamos bem. Já minha preocupação é, você tem certeza que não é G3? Tem certeza que não é G2? Tem certeza que não é uma coletiva? Entendeu? Se você disser, não, tudo isso está ok, ou é MS ou reclamação, eu vou dizer, palmas, parabéns. Nenhuma semana de aula você já está com esse nível de segurança de identificação da peça, excelente, tá? Então a gente vai tentar chegar nessa lógica. Bom,
Ô, professor, eu não vi o senhor colocando uma ação comum. Então, a gente trabalha com as regras primeiro, tá? No final, a gente soma com as peças que eu chamo de peças fora do padrão, tá? Inclusive, essa nomenclatura de ação comum é uma nomenclatura até equivocada, porque a ação popular, por exemplo, a ação popular, por exemplo, é uma ação de procedimento comum. A ação popular, ela é... O que é uma ação de procedimento comum, professor? A ação de procedimento comum é aquela ação em que o procedimento, o rito, é o rito mais ordinário. Aquele em que cita a parte, contestação, impugnação da contestação, audiência. Esse rito mais alongado é o rito de ações de procedimento comum, como a ação popular, como a ação civil pública. Quando o pessoal fala por aí afora, ACP, APC, ação de procedimento comum, eles estão, na verdade, se referindo a uma ação de obrigação de fazer. Uma ação obrigacional. A gente vai falar sobre ela no final, tá? Eu, na minha estratégia aqui de aula, gente, e eu queria que vocês também confiassem nesse ponto, eu não gosto de uma enormidade de coisas que a gente não dê conta nesse começo. Eu gosto de a gente ir pela regra, aprender a regra. Depois que todo mundo estiver bem na regra, aí a gente começa a olhar as exceções para já avançar. Mas primeiro vamos para a regra, tá bom? Bom, feito isso, em que eu aprendi a técnica de identificação de peças no G1, é assim que a gente vai identificar peças no G1. A partir de hoje, todas as vezes que a peça for uma peça do G1, você vai identificar listas de opções do grupo, separa as individuais das coletivas, coloca lá quem é seu cliente, a partir do dado de quem é seu cliente, elimina os dos dois grupos, teste da exclusão, vai para o VAD para definir. Tá? Nós vamos fazer isso já para vocês aqui. Ok, e se a peça estiver no G2? Se a peça estiver no G2, aí o passo a passo é diferente. No G2, primeiramente eu tenho que listar as opções do grupo. E aí quais são as opções do grupo do G2? Ou a peça é uma ADI, ou a peça é uma ADI estadual. Gente, para quem já está assistindo as aulas, Paulo está falando em Italoflix aí, vocês vão ver que eu tento, inclusive, falar as peças na mesma ordem sempre e falar as mesmas coisas sempre. Isso ajuda a gente a memorizar. ADI, ADI estadual, ADC, ADPF e ADO. Fazer um campeonato de identificação de peça com vocês. Quem acertar todas ganha... Ganha o quê, meu Deus? Ganha a aprovação na prova do OAB. Então, aqui é a lista das opções do G2. Segunda coisa, eu vou tirar 3 informações do enunciado. Eu vou ver qual é o objeto, eu vou ver qual é o parâmetro que foi violado e eu vou ver qual foi a finalidade da ação. Essa finalidade geralmente está no finalzinho dos parágrafos ali no enunciado, quando ele fala assim, na qualidade de advogado contratado por fulano, redige a peça processual para, aí ele diz, para declarar inconstitucional, para declarar constitucional, tá? Mas eu tenho que pegar esses elementos aqui, o objeto, o parâmetro e a finalidade. De onde eu vou tirar esses elementos? Do enunciado. Uma vez que eu tenho esses elementos, eu consigo fazer eliminações. Por exemplo, a lei lá do caso prático é uma lei municipal. Ora, se a lei do caso prático é uma lei municipal, então o que acontece? Eu posso eliminar aqui a ADI, eu posso eliminar a ADC, eu posso eliminar a ADO. Certo? Então, a gente vai fazer a eliminação a partir dos dados que vão aparecer. Atenção. Último comentário para poder eu começar agora os exercícios com vocês. E eu gosto mesmo da parte dos exercícios, tá? Último comentário. Essa parte do grupo 2, esse caminho de identificação de peças no G2, ele funciona melhor quando a gente tem um monitoramento sobre o cabimento dessas peças do G2. Quando é que é ADI, quando é que é ADC, quando é que é ADPF, quando é que é ADO. É por isso que lá na plataforma, antes de eu entrar no caminho do G2, eu faço uma revisão sobre o controle de constitucionalidade, sobre as ações de controle.
Então vocês assistam essa introdução, essa parte que eu faço a introdução, e no material de vocês, atenção, eu vou puxar o material. Eu anotei até quando Vossa Senhoria diz assim, Vossa Senhoria fala. anote isso no seu caderninho, aí eu volto e anoto cada palavra. Vossa Senhoria é ótimo isso. Além disso, da Vossa Senhoria falar isso, que Vossa Senhoria falou, no material de vocês, prestem atenção, esse caderno é um caderno de método, tá lá em curso prático, materiais de apoio. Para quem não viu aqui, vou fazer de novo, ó. Página inicial, curso prático, materiais de apoio, eu cliquei aqui, método IR. No material do método, vocês vão ver, inclusive quem estiver lendo o método deve estar vendo que o jeito que eu escrevi o caderno de método é muito parecido com o jeito que eu falo aqui na aula. Eu tento fazer a mesma lógica. Quando vocês chegarem lá na parte das ações do G2, da identificação do G2, olha aqui, aqui é o momento que termina quando eu explico a técnica de identificação dos grupos. Aí eu falo assim, rota, vá ao caderno de exercícios e realize os treinos de identificação dos grupos. Aí você vai lá no exercício e faz os treinos de identificação do grupo. Quando eu estou na identificação das peças no G2, aqui no material, antes de eu entrar no G2, eu faço uma revisão das ações de controle e coloco para vocês um quadrinho. Gente, vocês escolheram um curso bom, vocês estão por fora. Não, passo a passo de identificação, aí vou pro G2, G2, tá vendo? Aí eu faço um quadrinho aqui, ADC, quando é que cabe ADC, quando é que cabe ADI, quando é que cabe ADPF, quando é que cabe ADO, tá vendo? É um quadrinho do objeto, do parâmetro e da finalidade, que são os dados que nós precisamos. Imprime esse material, enche a casa de post-it em todo canto, nas costas do marido, da esposa. Quando der as costas, você olha assim, é o gatilho do G3. Coloque em todo canto que tiver aí, no celular, para vocês poderem ver isso. E aí eu faço a revisão aqui, tá? Então vocês vão conseguir identificar peças do G2 melhor se vocês tiverem essa parte da leitura sobre as ações de controle, tá bom? Última coisa nessa parte aqui agora. Não tenham pressa para saber tudo isso de uma vez agora. Vocês estão sendo apresentados para isso. Comecem a colocar a cabeça nesse ritmo. E isso já vai ajudar. Agora vamos lá. No caso aí, professor, é uma DPF, porque o senhor disse que o município é anterior ou posterior, não é isso? No caso aqui eu só falei que a lei era municipal. Agora, se eu tivesse dito assim, lei municipal que violou a Constituição estadual, aí ia ser o ADI estadual, tá? Mas eu não terminei o exemplo, né? Eu estava só mostrando que pelo dado do objeto eu consigo eliminar. Isso, porque eu vi no G1, né? Que o senhor botou a dica. As ações de controle são G2. G2. Foi, isso mesmo. Aí o senhor botou nessa dica, né? Que for municipal. Não importa se for anterior ou posterior, é sempre a DPF, né? Isso. Gente, primeiro exercício que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou fazer um exercício, dois exercícios aqui rápidos de identificação das peças usando o método, 2 ou 3 rapidamente aqui. E depois a gente vai para a terceira parte da aula, que é a parte em que vocês vão ser primeiramente apresentados a estrutura dos esqueletos que vocês vão aplicar a partir de hoje. Então só para a gente poder respirar aqui um segundinho, tá? Eu comecei apresentando para vocês hoje na aula o conjunto de habilidades que vocês vão ter até o final do curso, né? Técnicas de identificação de peças, de redigir, etc. A gente fez uma breve revisão sobre a técnica de identificação dos grupos, que a gente viu semana passada, e eu apresentei a técnica do caminho de identificação de peças no G1, ou seja, se a ação for um remédio condicional, como é que eu vou fazer para identificar? Listo as opções do grupo.
separo as ações individuais das coletivas, pego quem é meu cliente e com a informação de quem é meu cliente eu elimino um dos dois grupos acima. Meu cliente é uma associação, elimino as ações individuais. Meu cliente é Maria, elimino as coletivas. Uma vez que eu eliminei, eu fiquei só com um dos dois grupos, ou eu fiquei com os grupos das individuais ou das coletivas. Teste da exclusão, eu olho o enunciado novamente e penso, dá para eliminar alguma ação dessa daqui? Se der, elimino uma, duas. E o restante que ficar, eu vou para o VAD. Tá? Técnica do G1. Uma dúvida. Eu vi que no material tinha escrito que reclamação também poderia ser coletivo. Eu vi isso, mas eu não vi isso você explicando na aula. Aí, no caso, eu posso também colocar isso na aula? Essa é uma informação que eu dou geralmente na aula ao vivo, Cássia. Eu peço para a gente, por cautela, colocar a reclamação sempre dos dois lados, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai colocar a reclamação sempre dos dois lados. Professor, por quê? Porque a reclamação ela pode ser proposta pela parte interessada. Lá no 988 diz isso. A reclamação que poderá ser proposta pela parte interessada. Então, a rigor, uma associação pode propor uma reclamação. Tá? Então, a gente vai colocar ela dos dois lados, a reclamação. E no G2, aí a informação do G2, que vocês viram aqui eu falar, né? Lista as opções do grupo, pega as informações de objeto, parâmetro e finalidade, teste da exclusão, vai de método. Vamos lá, gente. Oi. No caso da reclamação, ela só caberia em questão de súmula ou jurisprudência do Superior Tribunal Federal, né? Não, tem três possibilidades de reclamação. A reclamação ela é cabível em 3 circunstâncias. Nós vamos ter aula sobre isso, tá? A gente vai ter aula sobre todas as ações do G1, aula sobre todas as ações do G2. O primeiro cabimento da reclamação é quando houver uma violação à competência do STF, uma usurpação da competência do STF. Então eu tenho lá um ato que foi praticado por um juiz, mas na verdade esse ato foi praticado por esse juiz e deveria ter sido praticado pelo STF. Esse juiz ele usurpou a competência do STF. Dessa decisão cabe reclamação. Então, usurpação da competência do STF. Segunda possibilidade de reclamação, quando eu tiver uma decisão judicial ou um ato ou uma omissão que viole a autoridade de uma decisão do STF. Não é da competência, é da decisão. Exemplo, o STF declarou a lei X inconstitucional numa ADI. Alguém entrou com uma ADI pedindo que o STF declarasse a lei X inconstitucional, ele declarou. A lei X é inconstitucional. Nas ações de controle, como a ADI, essas decisões têm eficácia erga omnes e vinculante, para todos e vinculante. Significa dizer que depois que essa decisão do STF transitar em julgado, ninguém mais pode ficar aplicando a lei X, porque a lei X foi excluída do mundo jurídico, ela não existe mais. Ela não foi revogada, porque não foi outra lei que revogou ela, mas ela foi anulada pelo STF. Ela foi declarada ato jurídico nulo. Se alguém, Eduardo, depois da decisão do STF transitar em julgado, insistir em ainda querer aplicar aquela lei que o STF já declarou inconstitucional, desse ato cabe reclamação. Das decisões e atos que violarem a autoridade de uma decisão do STF. Como, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. E a terceira possibilidade é violar a súmula vinculante. Tá bom? Mas nós vamos ver isso na aula. Eu já fiz essa revisão aqui, mas nós vamos ver isso na aula. Deixa eu só responder aqui essa... Lucas, o guia de estudos que consta no cronograma, Lucas, você tem que olhar os dois juntos, tá, Lucas? O guia de estudos, ele vai lhe dar uma noção clara sobre a ordem das coisas e o cronograma é o passo a passo do dia a dia, tá? Abrir o cronograma do dia, o que é que eu tenho que fazer hoje, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Vanessa. Queria como o senhor me tirar uma dúvida em relação à ordem de assistir às aulas. Vamos supor que eu não consegui bater a meta do dia de assistir às aulas que estão gravadas. Como, por exemplo, aconteceu comigo hoje, porque eu trabalho o dia todo no escritório. Certo. E aí, o senhor indica que eu assista a aula ao vivo, ou antes de assistir a aula ao vivo, eu assisto às outras aulas do cronograma? Assista a aula ao vivo.
tá? Assista a aula ao vivo. Hoje eu não consegui bater as aulas que tem que ver. Vai para aula ao vivo. Por que isso, Vanessa? Porque na montagem que eu fiz do cronograma, algumas aulas vão voltar. Lá na frente ela vai reaparecer. Aquela aula que você não conseguiu, ela vai voltar. Por exemplo, a aula de identificação de peça caminho do G1, ela tá para esses dias, mas ela também vai voltar semana que vem. Porque a gente está numa fase de... Certo? Então não se preocupe. Priorize quando você não puder assistir as aulas gravadas, vá para a aula ao vivo. Tá bom? Sempre que vocês puderem priorizar a aula ao vivo, priorizem a aula ao vivo. Saindo da aula ao vivo, vocês vão para as aulas de reforço, tá bom? As aulas de revisão do material. Tudo bem, Vanessa? Certo? Certo, obrigada, professor. De nada, Vanessa. Bom, então vamos lá. Vamos exercitar agora, gente. Ó, a parte que eu gosto. Eu queria começar o exercício pelo exame passado. Tocar nos calos de algumas pessoas aqui. Poxa, professor, minha prova, professor, tá tão quente na minha cabeça ainda essa desgraça. Mostre mais não. Vou mostrar. Sinto muito você se encontrar novamente com essa criaturinha aqui, mas na ferida, vou tocar nessa ferida aqui que você... E aí alguém tá aqui assim, poxa, eu errei essa identificação dessa peça. O professor vai identificar aí como se fosse a coisa mais simples do mundo. Vou me sentir um imbecil nessa hora. Não, a ideia não é essa não. A ideia é a gente treinar a identificação de peça. Depois do curso que eu fui ver isso de novo, eu fiquei perdido. Carla Zica achou bem puxada, né, Carlane? Vamos lá, vamos ver aqui como é que foi. Vamos lá. Ó, vou aplicar a nossa técnica de identificação de peças nessa prova daqui. Então diz assim, João atuou como advogado de Maria em uma ação de reparação de danos ajuizada em face do Estado Alfa. Após longa tramitação processual, a sentença de mérito que condenou o referido ente federativo a indenizar Maria pelos danos materiais e morais que sofrera transitou em julgado. A mesma sentença condenou o Estado Alfa no ônus da sucumbência, o que incluía o dever de pagar honorários advocatícios a João, que foram fixados em 20% do valor da condenação. É muito importante que após a leitura do texto, a gente seja capaz de dizer o que aconteceu. João foi advogado de Maria, numa ação de indenização, de reparação de danos contra o Estado Alfa e ganharam. A sentença foi procedente. O Estado foi condenado a pagar a Maria indenização por dano moral e material. Na mesma sentença, o juiz condenou o Estado Alfa a pagar a João, que era o advogado, honorários advocatícios em 20%. Por quê? É essa historinha que está contada no primeiro parágrafo. Após a adoção dos atos processuais necessários, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor ainda. Após a adoção, dá para ficar melhor ainda. Após a adoção dos atos processuais necessários, o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Beta, a requerimento de João de destaque dos honorários advocatícios, requisitou do presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa a expedição do precatório, visando o recebimento do valor correspondente à condenação ao pagamento dos honorários, observando o caráter alimentar do débito. Ou seja, depois da condenação, João foi lá e disse, olha, eu quero receber aqui os meus honorários. Beleza, sigamos, vamos lá. O presidente, no entanto, não reconheceu o caráter alimentar do valor a ser recebido por João, com o argumento de que a condenação sofrida pelo Estado Alfa deveria ser compreendida em sua integralidade, não de modo separado, considerando a parte atribuída a João e a parte atribuída a Maria, sendo que esta última não tinha caráter alimentar. De novo, temos que ser capazes de dizer, o João foi lá e disse assim, ó, Maria ganhou a indenização, eu 20% de honorários. Maria não sei o que ela quer fazer não, eu quero receber o meu. O presidente do tribunal, não, o Estado Alfa foi condenado a pagar vocês dois e eu entendo, na visão do presidente do tribunal, eu entendo que isso aqui é uma condenação só. E eu não posso mandar pagar os seus honorários numa fila separada, porque o valor de Maria não tem caráter alimentar. E aqui tudo para mim é uma coisa só. Foi isso que o presidente disse. Ao ser cientificado da decisão do presidente do Tribunal de Justiça,
do Estado, Alfa, João apresentou as irresignações administrativas cabíveis, usando como argumento o caráter alimentício dos honorários advocatícios, os quais deveriam ser concedidos em sua individualidade, tese que fora inclusive encampada por súmula vinculante. As irresignações, no entanto, foram indeferidas, tendo o presidente adotado a tese de que, como o débito do Estado Alfa para com Maria não tinha natureza alimentícia, o débito para com João, por ter natureza acessória, também não teria, não podendo ser inserido na ordem de preferência dessa natureza, dessa espécie de débito. Deveria ser observado, portanto, a ordem cronológica geral de apresentação dos precatórios. É a repetição do mesmo argumento que está aqui em cima. Na visão do presidente do tribunal, não dá para fracionar. O valor a ser pago para Maria deve ser pago junto para João, mesma coisa. E como o valor para ser pago para Maria não tem caráter alimentar, não tem como dar prioridade ao de João, que tem. João, passados 150 dias da publicação da última decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, aliás, gente, um comentário rápido sobre isso aqui, tá? A gente supõe, olha que coisa, Paulo Vitor Maciel, a gente supõe que essa frase aqui foi a responsável pela FGV não conceder a tutela como tutela de urgência. Porque a FGV disse que a tutela provisória aqui, nesse caso, era só uma tutela de evidência, não era de urgência. A gente supõe que foi porque o texto dizia que já se passaram 150 dias. Está quase 6 meses, né? 180 dias, né? Professor, por que você está dizendo que a gente supõe? Porque a gente não sabe. A gente fez os recursos para questionar a FGV. A FGV, aqui cabe também urgência. A FGV pegou, na hora de responder o recurso, ela simplesmente pegou o gabarito, copiou e colou. Nem respondeu os recursos, ela respondeu. Então a gente não sabe por que ela afirmou aqui que não cabe a urgência. Professor, mas olhando... Professor, é a FGV sendo a FGV, viu? Porque ela fez isso comigo no concurso do Estado. Do tribunal? Não, do Estado, do concurso para os professores. Professores. Do Estado agora? Pois é. Porque eu entrei com recurso sobre... Eram 3 objetivos pedagógicos para listar sobre a educação étnico-racial. Aí eu coloquei 5 objetivos, só que 2 estavam explícitos e os 3 implícitos no meu texto. Aí eu entrei com recurso. Aí eu acho que ela não corrigiu não, porque ela foi alegar que eu não questionei sobre o item A, eu questionei sobre o item B. E a FGV simplesmente copiou e colou e disse que estava indeferido. Aqui nesses recursos da segunda fase do 42, pelo menos os recursos que eu trabalhei, nós fizemos uns recursos justificando o cabimento também daquela tutela provisória como sendo tutela de urgência, explicando tudo e pedindo que fosse acolhido o argumento, provendo-se o recurso, para também se admitir na tutela provisória a tutela como sendo de urgência. Ela não respondeu ao nosso argumento. Ela só pegou o gabarito e repetiu. Isso é injusto. Isso nem é tecnicamente correto. Até agora, quando eu leio essa frase aqui, eu fico pensando, será que foi isso que fez com que ela entendesse que não tinha urgência? Alguém pode estar assistindo a aula pensando, professor, passou 150 dias, não tem mais urgência. Né? Você está dizendo isso porque não é o seu dinheiro. Porque se fosse o seu dinheiro como advogada, se fosse o dinheiro da examinadora FGV, faz 150 dias que ela não consegue receber e pediu uma tutela de urgência, aí o juiz dissesse assim, e aí, tem urgência ainda, FGV? Ela diz, tem urgência, eu quero receber o dinheiro. Todo dia a urgência se renova, porque os honorários advocatícios têm caráter alimentar. Simples assim. A urgência ela é própria da situação. Inclusive nos recursos que eu fiz, eu comentei isso. Eu falei assim, uma mulher que está grávida, a gravidez dura 9 meses, pede alimentos gravídicos com urgência no primeiro mês, você vai dizer para ela no 6º mês que não tem mais urgência?
É claro que tem, a gravidez persiste. Então a urgência é eu coloquei isso nos meus recursos, mas ela, ó, parece que nem leu. Nos recursos que eu fiz, eu coloquei isso. Para a urgência estar configurada, você tem que olhar para a situação prática. Aquela situação prática demandava urgência sempre, porque sempre estava-se diante da mesma circunstância. Verbas advocatícias de caráter alimentar que não foram pagas. Isso faz com que a urgência se renove dia a dia. Quem ia falar? Eu, Camille. Oi, Camille Santos. Até o colega perguntou aqui no chat, não sei se essa pergunta, mas que me despertou a curiosidade. Diante dessa situação que ela demonstrou um prazo de 150 dias, dizendo que, supondo, né, dizendo que não era urgente, a gente estabelece isso como parâmetro, assim, de chamar atenção quando ela indicar, quando for a situação, porque eu tomava a tutela de urgência por base da situação. Quando ela queria, quando de imediato, senão quando queria buscar celeridade em alguns processos. Mas com relação a essa indicação de dias, né, tirando ali a possibilidade de IMS, como que a gente deve proceder? Camille, sua pergunta é muito boa. Ela só coloca o seu professor numa parede que é difícil dele sair. Por quê? Porque assim, eu entendo o raciocínio de quem diga assim, ó, a partir de agora, se a FGV falar 150 dias, a gente sabe que ela está demonstrando que não tem urgência. Tudo bem, mas se ela falar 140, tem? 130, 120, qual é o 100 que vai ter? Ou é 90, ou é 80, ou é 70? É difícil dizer. E mais ainda, eu estou supondo que é isso. E se não foi isso? E se foi outro motivo dentro do texto que fez com que ela entendesse que não cabia a urgência, que só cabia a evidência? Eu não sei se foi outro, eu estou supondo. O que é que eu tenho pensado sobre isso? Né? Na nossa aula agora sobre tutela provisória, é uma atualização que eu tenho que fazer do curso. São duas coisas. Primeiro, falou reclamação constitucional em razão de súmula vinculante, a tutela de evidência é possível e é possível se alegar na tutela provisória a evidência. Bora fazer ela. Tem violação à súmula vinculante, vamos partir para a evidência. As demais situações são de urgência, salvo se existir algum elemento no enunciado que retire essa imediatidade. Aí a gente vai ter que falar sobre esses prazos, que é qualquer prazo que mostre que já se passou um tempo, me parece que é a FGV querendo dar pra gente um tom de calma lá, não tem mais urgência, vai para a evidência, tá? Então a gente vai ter que trabalhar um pouco com isso, mas é tudo muito especulativo. Karine tá falando assim, usa os dois. Usar os dois não vai resolver, Karine. Usar os dois não vai resolver, sabe por quê? Porque no gabarito, se vier os dois, você vai ser pontuado se você tiver alegado um deles. Se você tiver alegado as duas coisas, a FGV vai entender que isso está errado. Porque você não pode pedir uma tutela provisória com base na urgência e na evidência. Você só pode pedir com base em uma. Pedir com base nas duas, para ter, por medo de errar, é igual aquela situação do aluno que, na hora que faz a pergunta nas questões, qual é a ação constitucional cabível, né? Eu até contei isso uma vez numa aula minha. Teve um aluno meu que o enunciado da questão foi feito lá, aí na letra B dizia qual é a ação cabível. Aí ele colocou, é um mandado de segurança, fundamentou, aí botou ou é um habeas data, fundamentou, ou um habeas corpus, fundamentou. Zerou a questão. E a resposta era habeas data. Aí ele veio até mim e disse, professor, vamos recorrer. Falei, por quê? Porque eu coloquei que era habeas data. Falei, não. Você disse, é mandado de segurança, ou habeas data, ou habeas corpus. Isso para mim não responde nada. Porque se fosse possível fazer assim, meu caro, eu não errava nenhuma pergunta na prova. A lei X é constitucional? Eu dizia, é ou não é. E aí, não tinha uma resposta que eu errasse. Eu botava todas as possibilidades e o examinador que se virasse para escolher uma daquelas que servia. É a mesma lógica de quem, diante da dificuldade da tutela provisória, diz assim, vou alegar as duas. O que vier é. Não. Aí não pode. A
a gente vai ter que ter uma definição criteriosa e objetiva sobre quando é que vamos colocar a urgência e quando é que vamos colocar a evidência. Professor, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, papai aqui está quebrando a cabeça com relação a isso. Confie em mim, quando chegar a hora, a gente vai montar essa estrutura. Mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Eu já pensei isso que Camila acabou de falar. É pelos dias. Ok. Mas quando é que eu vou dar a orientação de, a partir daqui, some a urgência? 110? 100? 90? 80? 70? 60? Quanto é? Eu não sei. Né? Eu vou dizer aos alunos, olha pessoal, passou de 60, bote que é evidência. Não sei. Não tenho como saber. Tá? Então a gente vai ter que montar uma estrutura sobre isso. Bom, então voltando para o nosso material. Vocês devem ter lembrado aqui do enunciado, e aí a gente vai fazer um exercíciozinho aqui. Rapidamente vamos exercitar. Nesse caso específico aqui, João, advogado de Maria, Maria entrou com ação contra o Estado Alfa, o Estado Alfa foi condenado a pagar uma indenização para Maria de dano moral e dano material, e honorários advocatícios para João. João foi receber os honorários advocatícios dele, e o presidente do tribunal disse que não ia pagar. Atenção, primeira coisa importante, quem é que é meu cliente aqui, hein? Eu sou advogado de quem? Vocês sabem? Eu sou advogado de quem? João. Pois é curioso, né? Na verdade, eu sou João, o próprio advogado. Não tem aqui nesse caso, a FGV não veio aqui nesse caso com aquele parágrafo famoso que é na qualidade de advogado contratado por fulano. Ela não trouxe isso, porque a pessoa que vai entrar com a ação é o próprio advogado. O que fez com que a FGV entrasse num outro problema aqui. Porque no edital, ela diz que você só pode assinar a peça com advogado OAB número. E muita gente assinou com João, porque João era advogado. Mas enfim, o meu cliente é João. Pergunta. O meu cliente João ajuizou uma ação judicial para ele? Muita gente no dia da prova respondeu sim a essa pergunta, ficando no G3. Mas a verdade é que não. João não entrou com uma ação judicial. Eu tenho que testar G3. Uma ação judicial foi ajuizada pelo meu cliente para ele? Resposta, não. Professor, mas João ajuizou uma ação judicial. João ajuizou uma ação para Maria. E essa ação, inclusive, já terminou. A sentença transitou em julgado. João não ajuizou nenhuma ação judicial para ele. Então, desculpa, eu não estou mostrando a vocês aqui o que eu estou fazendo. Então, eu não tenho o primeiro gatilho do G3. Se eu não tenho o primeiro gatilho do G3, a peça não está no G3. Testemos, então, G2. O primeiro gatilho do G2 é: o meu cliente está no rol do artigo 103? O meu cliente é João. João não está no rol do artigo 103, o que significa dizer que a peça não está no G2. Portanto, a peça está no G1. Para quem já assistiu às aulas da plataforma, o que eu digo na plataforma é: se a peça está no G1, caminho do G1. Vamos identificar agora a peça aplicando o caminho do G1. Vamos lá. A peça ou é um HC, ou é um HD, ou é uma... Vou fazer 1 e o 2 juntos, professor? Vou fazer 1 e o 2 juntos, vai ver aqui agora. Ou é um mandado de segurança individual. Falei individual, lembro da coletiva. Do outro lado, mandado de segurança, coletivo. Ou é um mandado de injunção individual, falei individual, do outro lado, mandado de injunção coletivo. Ou é uma ação popular, a ação popular é uma ação individual. O equivalente coletivo da ação popular é a ação civil pública. E por recomendação do professor aqui, vocês vão colocar a reclamação dos dois lados, lembrem, tá? Ok, professor. Listamos as opções do grupo, separamos as individuais das coletivas. Próximo passo da técnica de identificação de peça no G1 é: quem é o seu cliente? O seu cliente é João. Se o seu cliente é João, o que acontece? Elimino as coletivas. A peça não é uma ação coletiva.
A peça é uma ação individual. Vamos para as peças individuais. Portanto, ou é um HC, ou é um HD, ou é um mandado de segurança individual, ou é um mandado de injunção individual, ou é uma ação popular, ou é uma reclamação. Atenção, atenção, porque está se aproximando daquele momento do teste da exclusão que eu disse que só dá para fazer se tiver certeza. O caso prático fala que João está tentando receber honorários. Com algum grau de certeza, vocês conseguem eliminar alguma peça dessas que está aqui na minha frente? Marcos está fazendo assim? E o HD, professor? Eu suponho que o HD todo mundo, o HC todo mundo, certo? Não é um HC, não fala nada sobre liberdade de locomoção, prisão. Também não fala nada sobre dados pessoais. Agora veja. Nem falta de norma regulamentadora também. Isso, né? Atna, isso que eu ia falar, Atna. Daqui para frente, Atna, daqui para frente, a quantidade de peças que eu consigo eliminar ali, nesse teste da exclusão, ela está diretamente relacionada ao meu estudo de direito material. Só que se eu não tenho segurança, não tem problema, eu paro aqui. A peça é uma dessas. E tá ótimo, porque eu já avancei muito. Eu já tirei 18 peças, eu vou agora pegar meu VAD e vou ver, a reclamação, a ação popular, o mandado de junção, o mandado de segurança. É uma dessas. Eu estou trabalhando aqui dentro de um universo de possibilidade muito menor do que eu tinha antes. Então a minha chance de errar está bem menor. Agora, se eu tenho um ritmo de estudo de direito material que me permite fazer o que eu vou fazer aqui agora, aí melhor ainda. Por exemplo, não existe aqui nada que fale sobre falta de norma regulamentadora. Então eu consigo excluir o mandado de injunção. Já dei mais um passo. Agora eu vou para o VAD e vou escolher e vou identificar uma dessas 3 peças. Certo? Então, assim, nesse momento eu não quero que a gente diga assim, professor, consigo identificar a peça ali como sendo a peça tal. Não. Você conseguiu ver onde a gente chegou, como a gente chegou aqui? Você conseguiu ver que a gente deu passos no sentido de tirar um monte de peça da nossa frente e ficar ali na nossa frente com peças mais razoáveis? E outra coisa, gente, olha que coisa importante. Lembre que no início da aula eu falei sobre isso. A ideia da técnica de identificação de peça é lhe oferecer segurança. Com que grau de segurança você conseguiria afirmar, por exemplo, que essa peça realmente não é um recurso? Com que grau de segurança você conseguiria afirmar que essa peça realmente não é uma ação de controle, sendo João o seu cliente? Puxa, 100%. João não está no 103. Então, cada eliminação que eu fui fazendo aos poucos, eu fui fazendo com um grau de segurança. E isso é que é importante. De maneira que eu chego no final ali com 3 opções, ação popular, reclamação ou mandado de segurança, com muita segurança de que é uma dessas 3. E aí eu vou identificar essas peças a partir do meu VAD e, claro, do estudo de direito material. Diga, Camila. Rapidinho, só uma pequena dúvida. Tá ouvindo? Tô ouvindo, João Vitor. Acerca desse caso aí, a característica no caso que meio que dá a entender ali ser uma ação autônoma, né, digamos assim, do advogado. Ela meio que levaria para a reclamação essa característica? Não necessariamente. O advogado poderia ajuizar, de repente o enunciado poderia ali, João, dar uma reviravolta no meio e ele querer entrar com mandado de segurança. Não. A gente não pode se encaminhar com simplificações. O processo de identificação de peça, ele precisa ser contextual, ele precisa ser um conjunto de informações, nunca uma coisa só, nunca um pontinho só. Por isso que quando eu passo para vocês aqui, eu passo um passo a passo que envolve um monte de coisa, né? Um monte de aspectos. Então vamos aqui, vou agora para o 41, para fazer com vocês aqui o 41, que foi também uma prova de construção. Oi. Deixa eu só fazer um comentário. Oi, Camila, isso, você ia falar. A respeito dessa técnica de identificação, assim, a gente está fazendo exercício para peças, mas uma coisa que me trouxe segurança, que me possibilitou também aceitar questões, foi utilizando esse método. Por quê? Porque quando a gente seleciona, que a gente faz esse resultado, e aí eu aproveito para compartilhar também
esse tipo de técnica com os colegas, da minha experiência, né? Você sabe explicar o porquê nas questões discursivas de estar escolhendo aquilo. Aconteceu comigo isso na 42, que caiu o mandado de injunção e a EDO. Isso. E eu fiquei assim, cara, como é que eu não tinha conhecimento suficiente? Eu ficava, isso aqui eu sei, mas por que eu sei? Não sabia explicar o porquê, eu não tinha argumento. Então, na hora da prova, eu falei assim, cara, não tem tempo, como é que eu vou explicar? Resultado, errei. Quando eu fui ver a técnica, que eu fui selecionar, que eu aprendi assim, cara, mandado de injunção, porque tá aqui voltado para um grupo de pessoas. É a DO, que tá voltado diretamente contra a omissão. Alguma lei. Então, eu sabia explicar por quê. Ou seja, eu teria ganhado uma questão completa. Pois é, e tem uma coisa que eu falo também assim, Camille, a galera às vezes não se toca disso. Nas questões vem muito a pergunta de qual é a ação cabível. Tem vindo muito, já teve exame que das 8 questões, que são 4 questões com A e B, né? Das 8 alternativas de pergunta, 3 ou 4 eram perguntando qual é a ação cabível, ou na letra A ou na letra B. A galera não se toca que a pergunta de qual é a ação cabível é a identificação de peça. Então, todas as questões que vierem pergunta de qual é a ação cabível, você quer saber qual é a ação cabível? Peraí, G3, G2, G1, vou ver aqui, faço a técnica de identificação de peças, identifico a peça e eu respondo aplicando a técnica do sanduíche. Então, a nossa técnica de identificação de peça, além de identificar a peça com segurança, permite que você responda a todas as questões que perguntarem qual é a ação cabível com essa técnica. Basta aplicar a mesma lógica, tá? A gente consegue aplicar a mesma coisa. Então, pra gente... Pois não, Carlane. Uma coisa rápida. Também visualizando pela questão da palavra-chave, né? Como o enunciado está dizendo que o João trata de honorários, que lá no índice remissível das súmulas, pelo menos eu estou com o caso da Flávia Bahia, né? Aí lá tem o honorário da advocatícia, tem todas as súmulas. E a súmula vinculante, ela menciona apenas uma. Então, uma dica que eu reprovei lá no exame 40, e por uma situação muito pequena, né? Então, dentro do palavra-chave, também uma questão de ganhar mais, né? Reter mais, filtrar mais os assuntos. Isso. E a gente vai aprender também lá na frente aquilo que quando eu falo de duelo de peças, que é isso que está acontecendo aqui. Eu fico no final com dúvida com 2 ou com 3. Como é que eu faço? Tem também uma técnica para resolver isso aqui, mas a gente vai chegar mais na frente. Eu vou mostrar para vocês agora a prova do exame 41, para fazer com vocês o 41 aqui. Então vamos lá. Foi uma prova recente também. Diz assim, diversas instituições de ensino brasileiras unindo esforços para o desenvolvimento científico do país, o que acarretaria benefícios, deixa eu ir olhando para cá, não só no plano econômico, como também no ambiente social. Como fruto desse movimento, foi submetido à apreciação do presidente da República um anteprojeto de lei que veio a ser apresentado ao Poder Legislativo e deu origem à Lei XX. Eu acho muito curioso esse jeito da FGV de escrever, tá? Há algum tempo atrás ela só diria assim, o Congresso Nacional aprovou a Lei XX. Aí agora ela fica, diversos movimentos, não sei o que lá, e deu origem à Lei XX. No final das contas ela quer dizer que a Lei XX surgiu. O resto é só para atrair sua atenção. Nos termos do artigo 1º da Lei XX, a União deveria alocar mais recursos, observadas as políticas públicas adotadas por esse ente federativo, nos projetos direcionados ao aperfeiçoamento das teorias científicas, o que consubstancia a pesquisa científica básica, e nos projetos que buscam estabelecer padrões de inovação em atividade de interesse da coletividade, o que aponta para a pesquisa científica tecnológica. Ok. O artigo 2º, por sua vez, autorizou que a União celebrasse ajustes com os órgãos e as entidades públicas, bem como com as entidades privadas, visando, entre outros objetivos, ao compartilhamento de recursos humanos especializados para a execução de projetos de pesquisa, o que ocorreria mediante contrapartida do beneficiário, não necessariamente financeiro. Por fim, o artigo 3º estatuiu que a União poderia oferecer estímulos creditícios para a atuação dos inventores independentes. Enfim, ele está dizendo no parágrafo 2º
O que é que trata a lei no artigo 1º, 2º e 3º? A publicação da Lei XX acarretou uma grande repulsa de setores econômicos, que passaram a defender a sua inconstitucionalidade. Eram basicamente 3 argumentos que invocavam para sustentar a conclusão. Ele bota aqui os 3 argumentos que as pessoas que não estavam gostando da lei diziam para justificar que a lei era inconstitucional. Esses argumentos encontraram ressonância em diversos pontos do país, com o correlato ajuizamento de inúmeras ações individuais e coletivas, nas quais a inconstitucionalidade dos artigos 1 a 3 da lei era incidentalmente reconhecida em 1º e 2º grau de jurisdição, o que vinha inviabilizando a sua efetiva projeção da realidade. Sensível aos prejuízos para o interesse social que a não aplicação da Lei XX vinha acarretando, o partido político Alfa, que contava com representantes no Senado Federal, contratou os seus serviços como advogado e solicitou o ajuizamento de uma ação constitucional cabível para que for, com o objetivo de que fosse requerido o reconhecimento. Essa expressão aqui é muito importante. Eu acho que a FGV foi muito bondosa nessa prova aqui, que ela disse assim, ó, requerido o reconhecimento da plena compatibilidade. Ele queria que a lei fosse declarada plenamente compatível com a Constituição. Redige a peça processual cabível. Aí vamos lá. Rapidamente aqui, lembrar a vocês a nossa técnica de identificação de peça. A técnica começa com a identificação do G3. Uma ação judicial foi ajuizada pelo meu cliente? Resposta, não. Elimina G3. G2. O seu cliente está no rol do artigo 103? O meu cliente é um partido político, com representação no Congresso Nacional. Então, sim. O meu cliente está no rol do artigo 103. Segundo, há um debate sobre a compatibilidade de algo, de uma lei com a Constituição? Sim. Há sim. Inclusive, esse é um debate importante do caso prático. A questão fala que existe uma discussão sobre a compatibilidade da Lei XX. Há uma necessidade de um processo objetivo, de um processo que tenha controle objetivo? Essa expressão não apareceu textual aqui, mas eu já tenho 2 gatilhos do G2, então a peça está no G2. Se a peça está no G2, vamos aplicar, portanto, o caminho do G2. O caminho do G2 manda que eu liste as opções do grupo. A peça ou é um ADI, ou é uma ADI estadual, famosa representação de constitucionalidade, ou é uma ADC, ou é uma ADPF, ou é uma ADO. Ok, é uma dessas. Agora eu vou trazer os dados que eu preciso para poder fazer minha identificação. Objeto, parâmetro e finalidade. O objeto é a Lei XX, que é uma lei feita pela União, portanto, uma lei federal. Tudo bem até aqui, gente? Se o objeto é uma lei federal, quem é que eu posso eliminar aqui? Eu posso eliminar a ADO, porque a ADO é só para omissão. Eu posso eliminar a ADI estadual. Então, ou é uma ADI, ou é uma ADC, ou é uma ADPF. O parâmetro violado é a Constituição de 88. Ok. Isso não me ajuda muito não, porque as 3 que estão aqui são debates sobre a Constituição de 88. Agora, a ADPF ela só pega a lei federal se a lei federal for anterior ao parâmetro. Como aqui não há dados de que a lei é anterior ao parâmetro, eu consigo eliminar a ADPF. Então a peça ou é a ADC ou é a ADI. Professor, qual é a peça? Calma, criatura. Você já entendeu isso que eu fiz aqui? Já. Então, estamos muito bem. A peça aqui é uma ADC, mas o importante para hoje não é a gente identificar a peça, é a gente aprender que existe um caminho de identificação que me permite identificar com segurança. É esse o objetivo da aula. Então, aqui, com esses 2 exemplares que eu fiz aqui, de exercícios, a gente consegue ver a técnica sendo aplicada na prática. Certo, gente? O próximo passo que a gente tem que dar
Veja, eu estou saindo do primeiro conjunto de habilidades práticas, que é a parte da identificação de peça. O próximo passo é a gente entrar, então, na estruturação das peças práticas. Eu vou pedir licença a vocês hoje e não vou começar o que estava previsto para hoje, dessa parte dos esqueletos. Que eu acho que a aula já está muito longa. E a gente, na quinta-feira, fala sobre isso aqui e sobre o assunto da quinta-feira que estava programado, são os treinos, sem nenhum tipo de prejuízo. Eu vou mandar para vocês esse material, que vocês já vão adiantando aí a compreensão, mas eu acho que é importante que a gente não exagere nesse horário, já são 2 horas de aula já, porque cansa, tá ficando tarde. Oi? Por que não na quarta? Não, tem aula na quarta, só que na quarta-feira vocês terão aula com a equipe, a minha equipe de treinos práticos, Eduardo e Letícia, na quarta-feira. Vocês vão ter aulas com a equipe de correção de peças também, porque o pessoal dá muita dica e eles vão dar também conteúdo de questões, vão responder questões, certo? Então na quarta-feira tem aula ao vivo, só que é com a equipe. Na quinta-feira é comigo, Paulo. Aí na quinta-feira eu falo sobre isso, tá certo? Então na quinta-feira a gente na quarta tem aula, mas na quinta-feira tem aula comigo sobre a estrutura da peça, as estruturas de peça e a técnica do sanduíche. Tá bom? Então, gente, ó, mais um passo foi dado, tá? Segunda aula e a gente vai caminhando. Por favor, sigam o cronograma, sempre tentem seguir o cronograma de aulas como está postado na plataforma, tá bom? Beleza, gente? Ok, só uma última coisa antes de vocês irem embora. Preste atenção, porque o nosso ritmo ele vai acelerando, tá? Então a gente vai entrando num ritmo que aos poucos vai aumentando, tá bom? Para que vocês todos possam ir acompanhando isso. Então valeu, gente. Tchau, tchau, tá? Obrigado pela presença.